acredito que está tudo bem com vocês, amém? Que bom que está tudo bem com vocês. Quem aqui está cansado além de mim? Só? 2? Os demais não trabalham? 3? Os demais ficaram em casa, né? É bom ficar em casa, né? Ficar em casa é bom. Tava outro dia ali assim, Deus, manda um final de semana de chuva para mim ficar em casa dormindo o dia inteiro. Que bom ficar em casa, é bom. Além... Quem que vai se batizar no domingo? 1, 2, 3. É 3? 4? Amém. Lá é 3. Um foi ontem, de última hora, decidiu por Jesus e foi falar lá com o pastor Valdecir. Ali falar com ele. Dá um intensivão. E aí eu lembrei do eunuco que estava lendo e depois ele assim, o que me impede de me batizar? Eu disse, nada. Só basta você crer que o Senhor Jesus é teu Senhor e Salvador. Único Senhor e Salvador. E Ele é bom. O Senhor Jesus, Ele está afinzão de salvar todo mundo, levar todo mundo para o céu. O Senhor Jesus está com uma vontade imensa. A única tristeza que dá é que o ser humano ele se corrompe e é mercenário e fica correndo somente atrás daquelas finanças, que acha que aquilo ali vai levar para o céu e não vai. Queridos, eu estava lá, eu estava trabalhando, estou bem cansado também, fisicamente estou bem cansado. E daí eu pensei assim, o pastor estava lá na oficina, passou lá na oficina hoje. Aí eu pensei, pastor, se der tudo certo aqui eu vou lá. Aí o pastor, então vai lá para pregar, BC. Tá bom, amém. Vamos lá levar uma mensagem, amém. E eu corri, saí da oficina, era 6:30 da tarde. Até chegar em casa, a mulher não estava em casa, não tinha sabonete, muito menos shampoo, não preciso, né? Shampoo não preciso. Aí quando eu estava indo para o banheiro, ela chegou e trouxe sabonete, que ela estava indo comprar no mercado, que também foi correria. Mas enfim, por que eu estou dizendo isso? É que no mundo, a gente está numa loucura, cheia de aflições, correria, desenfreado, porque a gente almeja as coisas que para Deus, de fato, não tem valor. Mas a gente dá valor para algumas coisas que para Deus não tem valor nenhum. Uma casa boa, serviço, trabalhar bastante para que esteja bastante prosperidade ou bastante felicidade. E Deus, sabe o que Deus quer de nós? Sabe o que Deus quer de você? Um coração contrito, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a caminhar com Ele. E querido, vou dizer uma coisa para você. O mundo é algo passageiro. E ainda bem que é passageiro. Porque Jesus diz, lá no capítulo 16 de João, no versículo 25 em diante, que ele falava por parábolas com os seus discípulos. E observa os seus discípulos, ainda que Jesus falasse com parábolas, os discípulos muitas vezes não entendiam. Mas em uma outra oportunidade no livro de João, o próprio Jesus diz que o homem natural não consegue discernir as coisas que são espirituais. E Jesus falava em parábolas como se fosse assim, peneirar as pessoas que estavam ouvindo. Os sacerdotes não entendiam parábola nenhuma de Jesus, nenhuma, porque eles estavam mais interessados na lei, estavam mais interessados no concreto do que no porvir de Deus. E aí Jesus ele disse assim, naquele dia pedirei em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois mesmo o Pai ama, visto como vós me amastes, e credes e saí
de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou voltar para o Pai. Essa é a missão de Jesus. Ele veio ao mundo para falar do amor de Deus, para pagar o preço do nosso pecado, que nós não teríamos condições de pagar essa dívida tão alta, que a gente peca todos os dias, é algo cotidiano essa nossa dívida, ela aumenta cada dia, mas Jesus veio ao mundo para pagar a nossa dívida, o nosso pecado. E vamos em frente aqui. Os discípulos, eles olharam para Jesus e disseram assim no versículo de número 30, agora conhecemos que sabeis tudo, e não precisas de que alguém te interrogue, por isso cremos que saíste de Deus. Olha só, os discípulos eles andavam com Jesus e hoje é a mesma coisa. Nós viemos para a igreja, muitas vezes a gente profetiza alguma coisa e daí a gente fica esperando assim, será que isso vai acontecer mesmo? Eu conheço um pastor que é da Igreja Batista. Ele falou um dia para mim, eu fiquei apavorado com aquilo. Ele disse assim, que toda vez que ele ia num velório, todas as vezes que ele ia num velório, ele chegava perto do esquife, ou do defunto, ele chegava e dizia baixinho, levanta, acorda. E aí ele disse assim que falava baixinho, porque ele mesmo não acreditava naquilo que ele estava falando. Olha só. Porque se a pessoa que estava morta levantasse, ele disse que ia levar um susto. Então, muitas vezes a gente diz, Senhor, 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 sara, cura, prospera. Mas eu pergunto para você, pergunto para mim hoje, nós acreditamos mesmo que Deus pode curar, que Deus pode transformar, que Deus pode fazer uma reviravolta na nossa vida, que Deus pode sarar esse menino que precisa de uma cirurgia? Ou a gente fala achando que isso é bonito? Meu irmão, hoje eu vim pregar a exortação. E a Bíblia diz que aquele que agrada ao homem desagrada a Deus. Mas eu quero trazer para nós hoje, pensar um pouquinho. Será que nós cremos naquilo que nós oramos? Quando você ora, quando eu oro, nós temos que botar toda a nossa força, toda a nossa fé. E se nós não tiver fé, nós temos que pedir fé para Deus, porque a fé é um dom gratuito. A Bíblia diz que não vem de nós para que nós mesmos não nos vangloriamos, vem do dom de Deus, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. E quando você profetizar, aqui já foi profetizado cura sobre a irmã, que ela estava com câncer. Ela chegou a ficar careca. Talvez vocês conheçam. A irmã Otília. Foi orado por ela. Não sei quantas pessoas orou por ela. E câncer é uma doença que, se não for oração, a pessoa morre. Se não for entrega, a pessoa vai morrer. Eu não acredito naquele câncer que é benigno. Câncer é câncer. Acredito no poder de Deus que restituiu aquela vida. Porque aquela vida estava entregue à morte. Mas Deus restituiu. A vida da irmã Otília estava entregue à morte. Mas o pastor Valdeci orou, eu orei, os irmãos oraram, e Deus ouviu nossas orações, e Ele restituiu a vida daquela mulher. E Deus vai restituir, em nome de Jesus, a vida dessa criança. Talvez hoje, amanhã, e quero crer que não vai precisar desses 200 mil reais, que Deus entra com cura gratuita.
Ele entrou com cura gratuita no nosso pecado. Então nós precisamos exercer a nossa fé, crer. E se não for da vontade de Deus, nós devemos continuar crendo, devemos continuar orando, devemos continuar buscando a presença de Deus. Sabe o que aconteceu com Davi? Davi, quando ele teve o filho com Betseba, aí a penalidade dele foi perder esse próprio filho. E esse filho entrou em doença mortal. Davi, ele ficou nu e enrolado em vestes, ele jejuou, orou, chorou na presença de Deus durante dias. Enquanto tinha vida, Davi estava chorando para Deus. Mas aquilo não era a vontade de Deus. A criança, quando morreu, Davi simplesmente botou a roupa, foi e comeu. Sabe por quê? Porque enquanto há vida, há esperança. Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há um propósito de Deus, a Bíblia diz que nós não vamos morrer enquanto os planos de Deus não se cumprirem em nós. A Bíblia nos garante isso. E vou dizer uma coisa para vocês. Tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir cada detalhe. Cada detalhe das promessas de Deus, Ele vai cumprir nas nossas vidas, sem deixar passar nenhuma. Sem deixar passar nada, Ele vai cumprir. E olha, vou dizer para vocês, Deus tem promessa nessa região. Por isso que é tão difícil implantar uma igreja solidificada neste lugar. Esse lugar, ele tem nome de santos então é difícil. Mas sabe como isso é quebrado? Com jejum e oração. Com jejum e oração, entrega, acreditar, se dedicar, se colocar à frente. Nós pregarmos o Evangelho. Aqui é só um ensaio. A igreja é como se fosse um batalhão. O batalhão, eu servi o exército, é um treinamento cotidiano. Mas a guerra vai depender do teu treinamento. A igreja aqui é um treinamento. Aqui vocês estão tudo alistados. O pastor é o sargento que está falando para os soldados ou para sargentos. A guerra é ali fora, meu irmão. A guerra é ali fora. A guerra é quando você é confrontado. A guerra é quando você tem um troco que você recebe a mais e você bota no bolso e finge que nada é nada. É quando alguém te calunia e você ora e diz assim, não tem problema, que Deus te abençoe a tua vida. Você consegue dizer isso, pastor? Digo que muitas vezes já consegui. Mas muitas vezes pequei. Muitas vezes. Querido, Deus tem algo profundo para falar contigo essa noite. Vamos ler o 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Quem está falando isso? Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quantos de nós não temos aflições? Quantos de nós não passamos dificuldades? Quantos de nós não temos palavras contrárias? Quantos de nós muitas vezes queríamos ter alguma coisa que não conseguimos ter? Por exemplo, essa mulher, ela queria muito ter esse valor financeiro para restituir a vida do seu filho. É uma aflição, é um desespero, é uma tristeza,
Você olhar para o seu filho e ver que ele depende muitas vezes, humanamente falando, desse recurso. E muitas vezes nós, nos desesperos, esquecemos que Deus pode nos proporcionar isso de graça. Nós procuramos muitas coisas, mas a grande maioria das vezes a gente esquece que o nosso socorro está bem do nosso lado. Chama-se Jesus Cristo. No mundo você tem aflição, no mundo você tem decepções, no mundo você tem desencontro, no mundo você tem desagrado. No mundo, se você esperar algo desse mundo, você vai ter decepção. Você pode perder tudo nessa vida. Você pode perder tudo, você pode perder o pai, você pode perder a mãe, você pode perder o emprego, você pode perder o casamento, você pode perder tudo nessa vida. Se você não perder a fé, você não perdeu nada. Se você não perder a fé, você não perdeu nada, porque tudo isso, pela fé e pela palavra, pode ser restituído. Assim como foi com Jó, foi tudo restituído, porque Jó não perdeu a fé. Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu os seus camelos, suas ovelhas, os seus galpões, sua riqueza, sua saúde, mas ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a certeza, a convicção que Deus podia restituir, porque é promessa de Deus. E se você perder tudo o que o Jó perdeu, mas se você não perder a convicção que Deus vai te restituir, Deus vai te restituir. É promessa. É promessa. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa, e nem filho do homem para que minta. Não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E é dessa forma que nós temos que verdadeiramente acreditar. É dessa forma que nós temos que nos agarrar em Cristo Jesus e dizer assim: Senhor, se o Senhor me der, o Senhor é Deus. Se o Senhor não me der, o Senhor é Deus. Se eu tiver força, o Senhor é Deus. Mas se eu tiver na fraqueza, o Senhor me levanta, e o Senhor continua sendo Deus. O que eu quero dizer para você essa noite não interessa, independe de você a circunstância que você está vivendo. Mas se você estiver vivendo com Deus, você vai passar o mar vermelho a seco. Se você estiver com Deus, você vai passar o Rio Jordão a seco. Se você estiver com Deus, ainda que você pise, a Bíblia diz que você vai pisar na cabeça de cobras, serpentes, escorpiões. Sabe o que é isso? A Bíblia diz também que Jesus ressuscita mortos, que faz coxo andar, cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar. E sabe o que mais que ele diz, irmã? Que você faria coisas maiores ainda do que essas que eu fiz, mediante a fé, mediante o poder da fé. Sabe por que o inimigo quer destruir a nossa fé? É porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você prosseguir. Sem fé você não tem nada. Porque ninguém aqui viu Deus. Ninguém aqui viu Jesus pessoalmente. Mas a Bíblia diz: felizes daqueles que não viram nem ouviram, mas creram. Mas crê. E nós somos felizes que nós não vimos nem ouvimos, mas nós cremos. E isso Deus nos deu uma porção de fé dobrada, porque a fé, ela é algo que a gente não espera, é algo que Deus nos dá, é um dom. Gente, servir a Deus, eu estava cansado, mas Deus diz: vá.
E a Bíblia diz assim: tudo aquilo que tu recebeu de graça. O que eu recebo de graça? Saúde eu recebo de graça, alegria eu recebo de graça. E é de graça tu recebes, de graça tu tem que dar. De graça tu tem que dar. Então, meu querido, a Bíblia diz também: tudo aquilo que te vier à mão, faça, execute. Não deixe para amanhã o que tu pode fazer hoje. Tudo aquilo que Deus te confiar. Ei, presta atenção. Eu já falei várias e várias vezes isso. Talvez você já esteja até enfadado de ouvir. Eu, na igreja onde eu frequentava, no Alto o pastor Valdeci era o pastor. Eu era o menos provável para estar trazendo a palavra, mas Deus me entregou, e tudo que vier na minha mão, faça. Tudo que tiver à mão, faça. Os teus amigos da rua, que eu vivo com mais pessoa ímpia do que pessoa cristã, aquela roda de amigos, de escarnecedores que falam besteira, que mandam vídeos para você, isso é aflição do mundo. Isso é o inimigo tentando te desvirtuar, tentando te tirar do foco, tirar da tua direção. Aquele que te aponta e diz assim: tu era isso, mas hoje tu diz que tu é cristão. Sabe o que tu faz? Acho que aqui eu vi um dia, não tem mais. Mas tu aponta para a cruz e diz assim: foi Ele que me libertou. Foi Ele que me mudou. Foi Ele que me tirou dessa lama em qual você se encontra ainda e me trouxe para o reino de luz. Eu vou te dizer uma. Tu pode falar isso para ele. Eu vou te dizer uma. Você também pode sair daí e vir para cá. Mas você precisa crer. Você precisa querer. Você precisa buscar. Buscai a minha presença enquanto se pode achar. Busque a Deus enquanto se pode achar. Porque vai ter um tempo a qual Ele vai sair desse mundo. E se você estiver nesse mundo ainda e você não puder mais achar, a Bíblia diz que aqui vai ser pranto, ranger de dentes. Pessoas vão querer morrer e não vão conseguir. Eu garanto para vocês que tem gente no mundo que hoje quer morrer e não consegue. Em alguns lugares desse mundo. Pastor, é loucura? Não é loucura. Se você estivesse na pele daquelas pessoas que estão na África do Sul, na Angola, pedindo comida, pedindo um grão de areia para comer e não ter, muita gente daquela quer morrer e não consegue. Coreia do Norte, perseguição. Afeganistão, Paquistão. Tudo perseguidos. E sabe o que nós fizemos muitas vezes? Nós estamos com os braços cruzados. Sabe por quê? Você só dá valor a 5 centavos quando você não tem os 5 centavos. Você só dá valor à liberdade quando você não tem a liberdade. Você só dá valor à família quando você perdeu a sua. Você só dá valor para a vida quando você está no fundo de uma cama. Isso é muito triste, meu irmão. A nossa zona de conforto, de comodismo, ela tem nos afastado muitas vezes do Evangelho. E nós não temos dado alegria e glória a Deus, porque nós levantamos de manhã e nós não precisamos ter um tubo de oxigênio para carregar. Muitos têm um tubo de oxigênio para carregar e ficaram muito apavorados quando veio essa Covid, que muitas vezes não tinham oxigênio para carregar. Está vendo quanto Deus te ama? Está vendo quanto Deus se importa contigo? Quanto Deus tem te abençoado? Por isso, meu irmão, é que eu aplaudo vocês,
Porque mesmo cansado, por isso que eu fiz aquela pergunta, vocês estão cansados assim como eu? Mesmo cansado, você veio pegar o melhor dessa terra, você veio se alimentar com o melhor alimento, com o melhor banquete, que é a palavra do Senhor Jesus. A Bíblia diz que mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Ame a Jesus, ame a Jesus. Sabe por quê? Porque a tua eternidade vai ser ao lado de Jesus. Os teus dias vão ser de adoração a Ele. Os teus dias vão ser de gratidão a Ele. Os teus dias vão ser de louvor a Ele. Os teus dias vão ser de glórias junto dEle. Eu creio nisso, amém? Eu creio. Vai ser uma festa, querida. Observa, que festa maravilhosa. Que festa maravilhosa vai ser nós, junto de Deus. Esse mundo vai passar. As aflições vão passar. As dores vão passar. A falta de dinheiro vai passar. O engano vai passar, a mentira vai passar, mas a palavra de Deus continua perpétua nas nossas vidas. A palavra de Deus é infinita, infinita, em todo o tempo ela é infinita. Por isso, meu irmão, honre, agradeça a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo agradeça a Deus por tudo, porque você conseguiu piscar, porque você consegue enxergar, porque você consegue tomar 2 litros de água por dia. Pastor, mas 2 litros de água por dia estou normal. É, para você, mas para quem tem que fazer hemodiálise, não. Para quem tem problema de rim, não. Eu consigo almoçar bem? Eu também, graças a Deus. Mas tem gente que não tem como almoçar porque ele tem que tomar por sonda. Pastor, mas por que tu está falando tanta desgraça? É que eu quero que você valorize aquilo que Deus tem te dado à tua vida. Eu vou contar um rápido testemunho que não é meu, mas é muito rápido. E se um dia vocês acharem que, mas será que tudo aquilo que o pastor falou é verdade? Eu trago ele aqui. Eu trago esse testemunho aqui. E aí vocês vão ver que é verdade que eu vou falar isso para vocês. Eu vi até um vídeo dele no TikTok ontem. Acho que é TikTok isso que fala. Era um surfista. Acho que o pastor Valdir, você conhece ele. O corpo atlético. Sarado, malhado, academia, surf. Palavra de Deus e droga. Altar. Fundo da igreja, droga. Uma vez uma mulher chegou para ele e disse: olha, Deus está te dando uma chance. Aproveita. Porque senão teus dias vão ser de muita sombra. Entrou no ouvido, saiu no outro. Traição. Bebida. E igreja. O diabo estava fazendo assim. Porque ele sabia que não afetava em nada. Ele não acreditou naquela mulher, e outra vez ele estava no centro de Florianópolis, outra mulher chegou para ele do nada, ele disse que não conhecia, nunca tinha visto aquela mulher, e ela chegou e apontou no peito dele, e puf! Deus está te dando a última chance, não vai ter outra. Ou tu te converte, ou a mão de Deus vai vir pesada sobre a tua vida. Ele disse, no testemunho dele, essa é mais uma louca. Ele estava em Itapema
e ele voltava com os amigos com um Fiat Uno. Ele estava sentado no banco da frente desse Fiat Uno e ele estava sem cinto. Acho que, se eu não me engano, eram 3 amigos junto com ele, 4 pessoas dentro de um Uno. E eles resolveram dar uma passada ali em Governador Celso Ramos. E quem conhece o Governador Celso Ramos ali é cheio de curva, morro, baixa, sobe, entra, reta, tudo assim estrada. E numa das curvas daquela ele se perdeu, o motorista se perdeu no carro, bateu, os 3 morreram. Ele voou do carro. O bombeiro, quando chegou, disse assim: ei, aqui tem mais um morto. E quando o bombeiro disse isso, ele agonizou. Só que ele quebrou a 7ª vértebra. Tetraplégico. Só mexe o pescoço e tem espasmos às vezes no braço. Aquele corpo atlético, aquela valorização. Não estou dizendo que é para você ficar gordo, obeso, você vai adquirir uma diabetes, você vai adquirir uma doença cardíaca. Não, não é para isso. Você tem que ser uma pessoa que se cuida também, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Sabe o que esse homem faz agora? Depois de tudo isso, ele chorou. O acidente dele passou no Fantástico, passou no jornal, porque foi um acidente muito feio. Ele lê a Bíblia de canudinho. Ele troca as páginas da Bíblia com canudinho, bota na boca e mexe com canudinho. Ele prega o Evangelho em todas as igrejas. Ele nunca mais usou droga, mesmo porque ele não pode usar mais droga, porque não tem como se movimentar. O que eu quero dizer para vocês, para nós essa noite, que nós temos todos os movimentos, que nós temos todas as possibilidades. Então, querido, se Deus te chamou para o Evangelho, pregue o Evangelho. Já já a tua vida passa. E o que você vai entregar para Deus? Uma vida de monotonia, uma vida de altos e baixos? Ou você vai entregar a Deus uma vida de constância, crendo que Ele é o Senhor e Salvador? É isso que eu preciso. É isso que você precisa. Esse homem, hoje ele vive lá em Biguaçu. Se você estiver vindo da Polícia Rodoviária para cá, quando você chegar ali em Biguaçu, você entra na Marginal e vai até um posto de combustível primeiro. Fica quase em frente ao acho que é Compre Forte ali, alguma coisa assim. Forte Atacadista. Fica quase em frente o posto ali. Você vai ver um homem de cadeira de roda. Que Deus deu ainda a possibilidade de ele se locomover. Vocês já viram o microfone do Silvio Santos? Que era assim? Ele faz assim, ó. Na cadeira de roda para se locomover. Ele vai e volta da casa dele para ali. Passa o dia inteiro evangelizando. O dia inteiro. Precisava disso? Não. Deus te dá uma chance. Deus te dá 2, Deus te dá 3, Deus te dá 4. Você para mim é um vaso escolhido como de honra. Você não quer obedecer? A mão de Deus vem sobre a tua vida. Paulo precisou ficar 3 dias totalmente cego para entender que Deus é fiel. Você e eu não precisamos disso, porque eu creio que você e eu cremos no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Creia, para que a glória de Deus venha sobre a tua vida, não a mão pesada, em nome de Jesus. Pastor, se o Senhor me autoriza, queria chamar essas 2 pessoas que vão se batizar, queria que o pastor orasse por vocês, queria orar por vocês, que é uma decisão tão importante na vida, no mundo espiritual, é uma decisão tão importante. Vocês não vão tomar banho.
Vocês vão receber o corpo e o sangue de Cristo. Você vai receber o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz assim: te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vocês estão recebendo o Espírito Santo. Sabe como é que Jesus foi recebido? Jesus, quando sai da água, a Bíblia diz que veio um pombo, o Espírito Santo em forma de pombo. E sabe o que aconteceu? Uma voz falando assim: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho em quem eu me comprazo. Esse é o meu filho em quem eu tenho prazer, na obediência, na convivência, na entrega. E sabe o que Deus está dizendo para vocês? Este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer em vocês. Deus tem prazer em mim. Deus tem prazer em todos nós. Porque nós somos filho amado em quem Ele se compraz. Amém? Vem cá então, meu querido. Vem cá vocês dois. Vem cá, pastor Valdeci. Vamos orar por eles. Unge eles, pastor. Unge eles. O inimigo tende a atacar vocês. O inimigo tende de botar desânimo sobre a vida de vocês. Mas eu vou dizer que é a melhor escolha da vida de vocês. É a melhor escolha. O casamento foi uma escolha boa. O batismo é melhor. Verdade, Pai. Soberano Deus, Pai. nós agora como igreja nos levantamos para orar pelo inimigo. Da mesma forma, oramos pela Ana, oramos pela Zeli, agora neste momento. Como teu servo falou, nós sabemos, Deus, que o diabo sabe que já perdeu eles. Mas o diabo ainda tenta, meu Deus, de todas as maneiras, Pai, fazer com que eles venham desistir. Mas nós agora repreendemos no nome de Jesus, Pai. E nós abençoamos, Pai, sua casa, sua família. Deus, todo levante do diabo seja repreendido, Pai. E que o Senhor conceda vitórias ao teu servo. Que a bênção do Senhor seja sobre eles. Guarda a Ana, Jesus. Abençoa ela. Abençoa a Zeli, Pai. Abençoa os demais da igreja Avivar, Senhor. Cuida, cobre com tua mão de poder. Livra-nos de todo mal, Pai. Assim nós te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Deus abençoe vocês, meu querido. A melhor decisão da vida de vocês. Vocês estão deixando de ser criatura para se tornar filhos de Deus. Amém? Vocês não são mais órfãos. Vocês têm um Pai, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Poderosamente. Aleluia. Fique de pé, querido. Aleluia. Coloque a mão sobre teu coração aí, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado pela disposição do teu servo. Agora, meu Deus, no retorno para as nossas casas, que a bênção do Senhor, a graça do Senhor nos acompanhe, nos leve de volta com todo o teu cuidado. Abençoa poderosamente esses meus irmãos, que, como foi falado aqui, venceram o cansaço. Venceram, meu Deus, toda a luta, toda a dificuldade, mas eles receberam nessa noite uma porção da tua palavra, e isso nos enche de graça para vivermos a vida. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. Amém.